Eu e meu amigo José assistimos a uma minissérie chamada Veneno. Ela estreou no dia 29 de março de 2020 na Atresplay Premium, que é um serviço de streaming espanhol, e chegou ao fim no dia 25 de outubro de 2020, totalizando 8 episódios. A HBO Max comprou os direitos da exibição da minissérie nos Estados Unidos e na América Latina e estreou no serviço de streaming no dia 19 de novembro de 2020. Eu e meu amigo nós achamos a série super interessante e acreditamos que seria bem legal compartilharmos alguns pontos que achamos relevantes sobre a série. Sejam bem-vindos ao canal Vislumbres. Esse vídeo irá conter alguns spoilers sobre a minissérie, então recomendamos que vocês assistam a minissérie primeiro e depois retornem para este vídeo. A sinopse da história foi colocada nos seguintes termos pela HBO Max. A estudante de jornalismo Valéria, interpretada por Lola Rodrigues, embarca na aventura de sua vida ao conhecer e criar um vínculo instantâneo com seu ídolo, a incomparável ícone trans Cristina Laveneno, interpretada por Isabel Torres, Gedete Sanches e Daniela Santiago. Ao começar a escrever as memórias de Cristina, Valéria mergulha em uma história sinuosa, cheia de vitória e tragédia, amizade e desgosto, lealdade e abuso, fama e queda livre, mas sempre definida pela coragem e amor próprio. Eletrizante e inspiradora, Veneno alterna entre o passado e o presente de Cristina para apresentar um perfil inesquecível de uma mulher complexa que, ao ousar romper fronteiras e recusar-se a ofuscar a própria luz, abriu caminho para que tantas outras brilhassem. Ao assistir a série, vislumbramos diversos pontos interessantes, os quais não se encontram todos na sinopse produzida pela HBO Max. Assim, vamos ressaltar alguns pontos que mostram por que vale a pena conferir na íntegra essa produção espanhola de qualidade ímpar. A série coloca em evidência o encontro de gerações de pessoas transexuais, as quais vivem em ambientes sociais com receptividade diversa para esse fato. Com isso, o espaço social reservado para cada geração pela sociedade é diverso, assim como o cuidado, o bem-querer e o auxílio prestado pela família, pelo governo e por outras instituições sociais. Apesar de ainda se ter nas sociedades latinas diversos preconceitos em relação a pessoas transexuais, vê-se que houve uma gradativa progressão de oferecimento de um tratamento digno a essas pessoas, algo que precisa ser sustentado e expandido com muita luta e resistência social. Na direção de Cristina, as pessoas trans sofrem com um grande grau de violência física, psicológica, espiritual e social, diante de uma composição social com um grande preconceito. Vemos na série como, desde pequena, Cristina sofre no ambiente familiar e na comunidade de que fazia parte. Seu corpo e mente eram utilizados para a satisfação do desejo sexual por homens de sua cidade, sem qualquer responsabilidade afetiva ou emocional durante sua adolescência. Cristina sofre com a violência e exclusão perpetrados por sua mãe, o que deixa marcas que carrega pela vida toda na busca por reconhecimento e amor. Mesmo em ambiente mais receptivo, quando sai de casa junto com sua irmã lésbica, acaba vivendo num local em que existem regras não escritas quanto às possibilidades para a manifestação de seus afetos e sexualidade. Não há apoio social e acesso à informação para Cristina reconhecer-se, assim como não lhe foi fornecido apoio na área de saúde ou educacional. Quando Cristina decide construir a expressão social de sua psique por meio da alteração de seu corpo, perde o emprego e o único ambiente que, no seu sentir, encontra espaço é na prostituição. Ao ser buscada para aparecer na televisão, o que se busca é o excêntrico, o risível, como se fosse um algo a ser exposto numa exposição de curiosidades. Entretanto, a recepção do público faz com que a abordagem da mídia passe a ser cada vez mais diferente, humanizando, pouco a pouco, a figura de Cristina, e com isso abrindo espaço para a conscientização das pessoas da realidade das pessoas trans. Nessa geração, há um grau menor de violência contra as pessoas trans, graças às vivências coletivas anteriores, representado na série, por exemplo, pela família de Valéria vendo Cristina pela televisão. A receptividade social é maior, assim como o apoio prestado
a essas pessoas. Isso não quer dizer que os preconceitos e violências desapareceram. Valéria passa por um momento de reconhecimento e dúvidas em que o medo de não receber apoio de sua família a faz pensar em sair de casa sem qualquer apoio, trilhando um caminho que poderia lhe colocar em muitas situações de vulnerabilidade, algo que foi evitado graças à consciência da sua mãe. Valéria passa por uma transição corporal com apoio médico e afetivo. Vê-se que alcança uma formação e inserção social que proporciona harmonia psicológica, apesar de ainda enfrentar diversos preconceitos. Enfim, nessa geração, a sociedade mostra-se mais aberta a proporcionar espaços para pessoas trans. Todos os anos, os cristãos mantêm ritos que rememoram o Calvário de Jesus, relembrando como ele foi martirizado e morto pela sociedade de sua época. Infelizmente, parece que as sociedades ainda estão longe de aprender a não causar novos calvários, mesmo as com maioria cristã. A série, ao retratar a vida de Cristina Laveneno, evidencia como o tratamento social conferido às pessoas trans, com perpetração de martírio e morte, constitui-se em um calvário. Cristina, por ser uma pessoa trans, quando criança sofreu, quando adolescente sofreu, na igreja sofreu, na família sofreu, no trabalho sofreu, na prisão sofreu, nos relacionamentos sofreu. E diferente de Jesus, cujo corpo foi entregue aos familiares afetivos, o corpo de Cristina foi entregue à sua família biológica, com a qual não mantinha contato há muitos anos. Até quando seu corpo jazia sobre a cama, sem vida, Cristina foi martirizada ao não se respeitar seus últimos desejos, a não se permitir que sua família, por afinidade, construída ao longo da vida, tivesse acesso ao velório. Assim, mesmo sua memória sofreu. Ao tomar isso explícito, a série abre espaço para a construção de uma nova pavimentação social, em que a realidade de Calvários possa ser desconstituída. Quando olhamos para o Brasil, ainda temos um grande desafio a enfrentar nessa área, tendo em vista que só para se ter uma perspectiva, 590 pessoas travestis e transexuais foram assassinadas no país entre 2019 e 2022, conforme dados apontados pelos dossiês construídos pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, cuja sigla é ANTRA. Vale ressaltar que no Brasil não há dados oficiais sobre a morte dessa população, o que torna invisível sua existência para o Estado, que se constitui no mais uma violência, e impede que políticas públicas específicas possam ser construídas para proteger e promover essas pessoas. Ao longo da série, retrata-se que muitas das narrativas que Cristina realizava eram frutos de suas ilusões, como forma de criar uma autoimagem de empoderamento e autorrealização. Isso é introduzido lentamente na narrativa até o momento em que toda uma cena é construída com base nas ilusões de Cristina, explicitando por fim sua imersão nesse mundo não factual. Valéria, nessa cena, mostra sua compreensão para com as ilusões de Cristina. Essa cena ainda mostra que, muito longe da loucura, isso mostrava uma sanidade diante de uma vida repleta de horrores e dores, exclusões e expropriações. As ilusões surgem como refúgio para uma mente e corpo socialmente martirizados. Por meio delas, Cristina encontra o caminho para não quebrar, para ter aquilo que todas as pessoas merecem: respeito, bem-querer, importância e amor. Cabe-nos ponderar por quais motivos Cristina foi tratada como homem apenas porque possuía genital masculina, sendo que, quando fora presa, era uma figura pública conhecida há décadas na Espanha. O que se encontra por trás dessa interpretação literal da legislação de execução penal? É bem claro que o preconceito e a ignorância orientaram essa escolha política daqueles agentes, submetendo a uma privação de ingestão de hormônios para adequação corporal à sua manifestação psíquica, submetendo-a à exploração e violência sexual por parte de outros detentos, submetendo-a a uma humilhação pública em razão de sua condição corporal, enfim, submetendo-a ao completo desrespeito à sua dignidade. Vê-se com isso que houve uma cegueira deliberada, proposital, do sistema penitenciário espanhol em relação ao caso de Cristina. Cabe-nos exigir um pedido de retratação pública do Estado espanhol se os fatos ocorreram da forma como foram retratados na série, além de fazer uma pergunta transnacional: como as pessoas transexuais estão sendo tratadas quando no cumprimento de penas restritivas de liberdade? No Brasil, existe uma triste realidade que vem sendo paulatinamente alterada. Entretanto, ainda pode-se observar diversas violações dos direitos dessas pessoas em muitas localidades. Apenas para se ter uma noção, apenas a partir de 2019, por decisão do STF, diante de uma ação promovida pela ANTRA, que é a DPF 527,
as pessoas trans tiveram assegurado o direito de escolha entre o presídio masculino ou feminino na realidade brasileira. Por sua vez, as pessoas travestis tiveram assegurado esse direito de escolha a partir de 2021. Ainda em 2021, como decorrência prática da DPF 527, o Conselho Nacional de Justiça editou nova norma a fim de aprimorar o tratamento dispensado a essas pessoas trans e travestis. Não houve, até o momento, julgamento definitivo da ação. Durante toda a minissérie, vemos a presença da mídia na vida da Cristina. A mídia, de certa maneira, ela foi responsável por tê-la apresentado para a Espanha inteira, e também, de certa maneira, ter dado o primeiro empurrão no seu declínio. O primeiro episódio mostra a importância e o poder que a mídia possui na hora de decidir que histórias elas desejam contar. Vemos em poucas cenas que a mídia é quem decide quais histórias eles consideram interessantes e quais histórias eles não consideram interessantes. Para a mídia, uma história interessante é sinônimo de uma grande audiência, que, de certa maneira, também é sinônimo de dinheiro. Valéria, ao final do primeiro episódio, escreve a seguinte frase: "Se a Cristina não tivesse aparecido na TV, muitas outras permaneceriam nas sombras, pois o que não se fala não existe, e o que não existe é marginalizado." Essa frase sintetiza o que acabei de falar sobre a mídia. Ela possui o poder de tornar algo visível e de tornar algo invisível. E para tornar-se visível, vai depender se na visão das pessoas que escolhem as histórias, se isso vai lhe trazer algum retorno. A Cristina deu retorno para essas pessoas. A mídia explorou a imagem dela, sugaram tudo o que podiam dela. Suas frustrações, seus problemas familiares, seus confrontos internos e externos, e sua morte e enterro também foram explorados pela mídia. Cristina foi descartada quando sua imagem não trazia o retorno desejado. Porém, Cristina já estava dependente da mídia e do que ela entregou no início, que é visibilidade. A mídia também decide que tipo de visibilidade uma história irá ter. No início, Cristina era vendida como uma mulher autêntica, única e sincera, mas ao final da vida, a mídia transforma em uma mentirosa, delirante e raivosa. Eu acredito que a minissérie conseguiu retratar muito bem como o mundo da TV funciona, e eu fiquei bastante surpreso, na verdade, de como a série representou a mídia no início da carreira da Cristina e no final da carreira da Cristina. Nós temos vários momentos em que a mídia, ela na verdade, ela é uma vilã na vida da Cristina. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.